Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Fiagro EGAF 11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz para falarmos sobre os acontecimentos de maio. Bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar contigo, prazer estar com todos os nossos investidores. E eu já quero começar a te perguntar, Bruno, um assunto que eu tenho certeza que todo mundo gostou, que foram os rendimentos pagos no mês de junho, referentes ao mês de maio. Veio um belo do rendimento, Bruno. Veio um belo do rendimento, 1,41, Antônio, anunciado no dia 3 de junho e pago no dia 10 de junho, tá? Isso comparado com o CDI de 1,14, né, mostra que é um rendimento bastante robusto, um dos maiores da indústria, se não o maior, tá? Em termos percentuais, esse 1,41 é equivalente a 1,42%, porque a cota está um pouco abaixo, né, do 100, né? Então, quando você vai comparar com o CDI de 1,14, você tem que olhar, né, o 1,42, tem que olhar em termos percentuais, né, e não em termos absolutos, Claro. né, porque você tem que levar em conta a cota. Então, 1,41 foi o valor do rendimento pago, um rendimento bastante expressivo. A gente ficou contente de conseguir entregar isso, e isso é sinal de que o fundo está muito saudável, de que o fundo vai muito bem, de que os CRAs que estão lá e os fundos que estão, né, dentro do fundo, né, que são os ativos dentro do fundo, vêm rentabilizando conforme o esperado, sem nenhuma inadimplência, sem nenhum percalço, e com isso a gente consegue, né, entregar esse resultado robusto, né, para os nossos investidores. A gente fica muito contente com isso. Bruno, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o investidor gostaria de fazer. Nós aqui sempre lembramos que os principais pagamentos são junho e dezembro. Sim. Nós estamos gravando este vídeo no mês de junho, já estamos nos Sim. encaminhando para o final de junho. Algum problema? Você está preocupado com o recebimento de dividendos? Não estou preocupado com recebimento de nenhum dividendos, nenhum rendimento, ou seja, em maio agora, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente a gente recebeu 44 centavos aqui por cota, tá, de juros, né, dos ativos, mas de acordo com o esperado, ou seja, não teve nenhum inadimplemento, pelo contrário, 100% de adimplemento. Nada de inadimplência. Nada de inadimplência. Todo mundo pagou certinho. Todo mundo pagou certinho. E para junho, né, agora, de fato, como você bem lembrou, a gente vai ter um volume bastante expressivo de pagamentos. Estamos com a expectativa de receber aproximadamente 22 milhões de reais, distribuídos, se eu não me engano, em 17 ativos aqui. Depois eu tenho os dados aqui, passo um pouco mais para frente. Mas muito ativo vai pagar em junho, porque a gente está sempre ali casado com a safra e com a safrinha. Tá? Então agora terminou a safra, os ativos pagam em junho, terminou safrinha, os ativos pagam em dezembro. Então, para a gente manter esse casamento, o grosso dos ativos que estão na carteira do fundo pagam em junho e dezembro. Então, agora, em junho, eu terei um volume bastante expressivo aí de pagamento. Não estou preocupado, né, com nenhum desses ativos, né? A nossa expectativa é que todos vão pagar, nenhum alerta no nosso monitoramento, está tudo nenhuma bem. Bandeira amarela, nenhuma bandeira vermelha, nenhuma bandeira tudo tranquilo. vermelha, tudo tranquilo, graças a Deus. Então, nós recebendo esse volume que vai ser recebido agora, o investidor já pode ficar tranquilo até o final do ano. Pode ficar tranquilo até o final do ano, exatamente. Porque é como a gente fala aqui, né? Uma vez que a gente recebe esse rendimento do meio do ano, o que a gente faz? A gente segura uma parcela em caixa exatamente para fazer frente a todos os rendimentos que a gente tem que pagar a vocês, investidores, né, até o final do ano, né? Porque esse caixa, né, esse caixa que eu recebo, mais alguns pequenos recebimentos que eu recebo ali entre junho e dezembro, porque o grosso está em junho e está em dezembro, tá? Tem que ser suficiente para eu pagar para vocês, né, no nosso objetivo de pagamento de rendimento para vocês até o final do ano. Porque se eu não segurar esse caixa, o que vai acontecer, como a parcela expressiva, né, dos ativos pagam juros em junho e dezembro, se eu não segurar esse caixa, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir pagar esse rendimento para vocês. Então, junho agora a gente retém, né, esse valor, então basicamente desses 20 milhões eu só vou poder usar 6 milhões, os outros basicamente 16 milhões eu vou manter retidos aqui, tá? Exatamente para poder fazer frente a esses pagamentos que a gente vai fazer para vocês, investidores, até dezembro, que é quando tem a nova leva de pagamento de juros dos ativos do fundo. Quem é novo aqui no vídeo talvez não saiba, mas quando nós estávamos vivendo a crise do agro no ano passado, quando muitas perdas aconteceram Brasil afora, nós vimos algumas empresas importantes, alguns fundos, enfim, entrarem com RJ, isso preocupou muita gente, e nós dizíamos, nós não temos problema nenhum, nosso monitoramento está tudo certo. E essa pergunta eu fazia para o Bruno nos tempos em que as coisas estavam bastante complicadas. Agora eu faço questão de fazer também, Bruno, agora que as coisas estão bem mais tranquilas no setor. Ou seja,
o EGAF11 passou de boas pela crise e agora, com essa safra maravilhosa que o Brasil está tendo, mais tranquilo ainda nós ficamos. E Bruno, como é que foi a performance do fundo? Você sempre apresenta para os investidores, nos ensina a fazer as contas por 3 modos distintos. Você vê a performance de 3 formas diferentes. Como é que foi a performance do fundo? A performance foi muito boa, Antônio, em todas as métricas, basicamente. Tá? Secundário foi muito bom, porque a cota está voltando, né? Então, depois que começaram a vir mídias positivas ali com relação ao agronegócio, né? E a safra, né, tendo terminado, mostrando que vai ser a maior safra de todos os tempos, tá? Com isso, né, o agronegócio vem performando bem e, consequentemente, os fiagros no geral, e o nosso em particular, também vem performando muito bem. Só para vocês terem uma ideia, a cota foi de 90,80, né, no mês anterior, no mês de abril, para 94,94 no fechamento de maio. Só isso já me levaria a ter, né, uma performance bastante robusta. Adiciona-se a isso, né, o pagamento de dividendo, né, que nesse mês foi de 1,41, faz com que em maio a gente tenha tido, tá, um resultado de 6,65%, né, nessa métrica que eu gosto de falar, que é exatamente o resultado de mercado, né, a rentabilidade de mercado, né, quando você olha para o que está acontecendo ali na B3, né, o que você recebe de dividendos, mais a variação de preço que ocorre ali na B3. Quando você vai para o contábil, que é o que está acontecendo dentro do fundo, né, ou seja, que é quando eu pego basicamente a soma de todos os meus ativos, como eles estão acruando, né, deduzo as despesas e vejo o que sobra ali na última linha e divido pela quantidade de cotas, esse é o resultado, né, contábil, tá? Eu vou ter, né, ao longo do mês de maio, basicamente 1,42%, tá? 1,42% contra um CDI de 1,14%. Bastante expressivo também. Esse é o resultado contábil, que é a outra métrica que eu gosto de passar aqui para vocês. E por último, né, a terceira métrica é o resultado por cota. O resultado por cota, ele guarda ali uma relação exatamente com o rendimento que você está recebendo por cota, que nesse mês foi de 1,41, né, o rendimento por cota, e quando você olha o resultado do fundo por cota, ele entregou R$1,39, 2 centavos a menos ali do R$1,41, mas é exatamente para isso que a gente sempre acumula uma gordura, né? É o que a gente chama de resultado retido. Nosso resultado retido estava em 54 centavos, foi para 51 centavos, né? Isso porque, né, o resultado do fundo foi de 1,39 contra um pagamento de 1,41. São essas suavizações, essas linearizações que a gente vai fazendo para pagar a você, né, esses rendimentos bastante expressivos aí ao longo de todo o mês. Então, nas 3 métricas, né, o fundo, né, foi muito bem, né, nesse mês, tá? Emendando aqui, falando um pouco de mercado secundário ainda, que eu acho que vale a pena, a liquidez do fundo continua muito boa, né? Estamos falando de R$750 mil dia sendo negociado na média dos últimos 30 dias, ou seja, quando você olha os últimos 30 dias, vê a média de negociações diárias dos últimos 30 dias, R$750 mil por dia, ou seja, você consegue entrar e sair do fundo com uma determinada facilidade. Comprou cota. Quero sair para comprar um apartamento, quero sair porque tem alguma despesa que eu preciso pagar um pouco maior, e você eventualmente precisa sair do fundo, você tem ali R$750 mil a média diária de negociações ali, né, por dia, que é bastante expressivo. Tá? Falando ainda de mercado secundário, né, o que a gente tem visto aqui, né, em número de cotistas, o número de cotistas ele atingiu um vale, né, em janeiro, que foi quando a gente, né, teve ali o ápice e o final ali das mídias negativas, e de lá para cá a gente só tem visto o fundo crescer, tanto em termos de cotistas quanto em termos de cotas. Tá? Então, o vale em janeiro, né, eu atingi 11.113 cotistas em janeiro, e agora eu estou voltando, estou com 11.391 cotistas, devagarzinho, todo mês, né, ele vem numa crescente, né, os cotistas estão gostando do fundo, estão vindo novamente, né, para o agro, estão buscando, né, os fiagros de maior impacto no mercado, de maior resiliência no mercado, e o nosso tem estado no meio, né, desses fiagros, tem sido um dos que tem maior resiliência. Tá? Zero problema desde o seu início, zero inadimplência desde o seu início, ou seja, 100% de adimplência desde o seu início. Isso faz com que os investidores tenham ficado bastante interessados, né, no nosso fiagro. Então, passado esse momento negativo para o agro, o que a gente tem visto é uma subida no número de investidores, né, mês a mês, desde janeiro, e hoje a gente está com 11.391 investidores, né, que é um número que eu acho bastante importante aqui para a gente. Bruno, eu fico imaginando quando a gente falava, fico lembrando quando a gente falava para os investidores que não estava tendo problema nenhum no fundo. Você ressaltou isso muitas vezes. Nós não temos problema nenhum dentro de casa e a gente via o preço do EGAF11 caindo
e lá ficou um tempão na casa de R$ 80. Sim. Nós dizendo, gente, olha, nós aqui não temos problema nenhum, o problema é sistêmico, né? Tiveram algumas RJs grandes aí, mas que não nos impactam. Aquele cara que seguiu a sua intuição, vendo essas informações que a gente vinha trazendo e comprou R$ 80, ele deve estar bem feliz, hein? Com certeza. Não, voltando aqui um pouco na história, fazendo um pouco de arqueologia aqui, em janeiro, não precisa ir muito longe, né? A arqueologia não precisa nem ser tão longe assim. Em janeiro estava R$ 83,02. Em janeiro desse ano. Sim. E a gente aqui falando, olha, não tem problema, não tem problema, fiquem à vontade para comprar, obrigado. E hoje, né, fechou, né, o mês de maio em R$ 94,94, ou seja, um número bastante superior, ou seja, mais de 10% de subida nesse preço, né? Ou seja, quem de fato seguiu nossa recomendação e escutou o que a gente vinha falando, né, que a gente estava com zero de problema, zero de alerta, que a gente não via, né, problema, né, pelo menos no nosso fundo, tá? Que a nossa tese era uma tese, né, que mitigava, né, os principais riscos do agronegócio e vem se provando que realmente mitiga. Exatamente. Tá? Isso eu acho importante. E quem seguiu, né, o que a gente vinha falando, comprou, né, um ativo a R$ 83, hoje já está valendo 94, amanhã vai estar valendo 100, com certeza. Né? Então, de verdade, né, quem aproveitou essa oportunidade certamente deve estar bastante contente agora. Agora, o pessoal que nos acompanha aqui todo mês nos vídeos são aqueles investidores de longo prazo, aquele pessoal que acompanha de fato tudo que nós estamos fazendo e o que nós escrevemos. E esse pessoal aqui também tem uma característica, ele provavelmente comprou, com os rendimentos, comprou mais EGAF. Então, imagina esse valor acumulado, né? O crescimento da cota e esses investimentos do juro sobre juro. Que coisa boa, que bom que você fez isso. Agora, esse Fiagro, ele não entrega um resultado de 1,41 à toa, né? E ele não passou por toda a turbulência do agro no ano passado e se acredita hoje para estar crescendo o que está crescendo por acaso. Isso é derivado de muitas ações de gestão. E você, o diretor da gestora, você que dá a coordenada da gestão, então, por favor, Bruno, quais foram as ações de gestão do mês de maio? Claro, perfeito. Em maio, o que a gente fez? Tá? A gente basicamente vendeu parcialmente 2 papéis que a gente tinha no fundo, não porque a gente desgosta dos papéis, mas, de novo, oportunidade de mercado, né, para vender com compressão de taxa. Então, foi uma venda pequena, né, 2,9 milhões de um CRA da Espaço. Tá? 2,9 milhões desse CRA Espaço eu vendi. Também vendi um CRA da Goplan, tá? 1,5 milhões de reais. E teve também um vencimento antecipado, não por problemas, mas sim porque está sendo feita uma nova operação da empresa chamada Tobasa. Eu tinha uma parcela pequena no fundo, tinha 2 milhões de reais aqui no fundo, tá? E acabamos, né, por conta desse tombamento, por conta desse vencimento antecipado, também trazendo esse recurso aqui para dentro, né, do EGAF, ou seja, ao todo foram 6,5 milhões de recursos recebidos por conta dessas 2 vendas parciais e por conta desse vencimento antecipado dessa operação da Tobasa, que fez uma nova operação, né, e acabou quitando, né, essa primeira. Isso é usual, quando faz uma nova operação, você quita a primeira, geralmente a sua nova operação é maior, e com isso, né, o recurso que chega, você quita a primeira e continua só com a operação seguinte. A gente já viu isso aqui outras vezes. Então, isso liberou 6,5 milhões de caixa. O que eu fiz com esses 6,5 milhões de caixa? Rapidamente, esse é o benefício de estar numa casa que origina de forma prolífica, né? Rapidamente fizemos, né, novas alocações. Em que? Num CRA da Cotribá, tá? É um CRA novo da Cotribá que tem 40% de subordinação, ou seja, todos os CRAs que eu saí aqui, por exemplo, Tobasa, vencimento antecipado, era cota única. CRA da Goplan tinha 30% de subordinação. CRA da Espaço também tinha 30% de subordinação nas respectivas cotas sêniores, né? Eu agora estou entrando em papéis com mais subordinação. São papéis que têm um nível de taxa parecido com esses que eu saí, porém, são papéis que têm mais subordinação, ou seja, mais segurança para você, investidor, mais mitigação de risco para vocês, investidor. Então, eu entrei num papel da Cotribá com 40% de subordinação, pagando CDI mais 5,20, tá? Que tem ainda um excesso de colateral ali de 20%, são 120% de razão de garantia, tá? E uma carteira de cessão fiduciária ali de mais de 14 mil produtores, está vindo, né, para essa operação. E também entrei num outro CRA, né? Comprei um outro CRA da Ciagre, também cota sênior, com 50% de subordinação, ou seja, saí de papéis com 30% de subordinação e o outro, que era a cota única, para papéis de 40% e 50% de subordinação, respectivamente. Tá? Isso trazendo mais proteção aqui para o fundo. Tá? Então, sempre que a gente tem essas oportunidades de eventualmente trocar um papel, né, ou seja, sair de um papel com compressão de taxa e entrar em outro que tenha mais subordinação,
a gente o faz, né? Porque isso torna as operações mais seguras. Tá? E isso aconteceu exatamente porque o momento de mercado, né? Por mais que o agro tenha tido notícias positivas, o momento de mercado ainda não está aquela fina flor ainda para o agronegócio. Então, as empresas que estão vindo ao mercado, né, para fazer as suas emissões estão tendo que colocar um pouco mais de subordinação, exatamente para ter essa adesão do mercado, né, nesses investimentos. Tá? E a gente vem aproveitando disso e vem adicionando, né, em termos de mitigação de risco, né, mais mitigação de risco aqui no nosso EGAF. Tá? Então, isso foi, né, a principal, né, ação de gestão aqui que a gente fez. Com isso, né, eu saio de 32 papéis para 31 ativos, eu vendi 2 parciais e um tombou, né, um caiu, e esse que caiu eu não comprei ele novamente, que era a Tobasa. Então, eu estava com 32 papéis, passo a ter 31 papéis, ainda um número bastante, né, expressivo de papéis. Presença em 14 estados, né, que as operações que estão dentro do fundo atendem mais de 13 culturas, e a gente tem aqui como proteção, né, como garantia, né, de todas as nossas operações, uma carteira de cessão fiduciária de produtores de clientes, mais de 35 mil produtores, ou seja, é muita pulverização. A pulverização vai muito além ali dos 31 papéis, né, eu tenho, além dos 31 papéis, eu tenho o excesso de colateral, né, nos meus ativos, né, geralmente na ordem de 110% a 120%, e além disso, eu tenho essa pulverização nas garantias, nessa carteira, né, do contas a receber que eu recebo como garantia de todos esses ativos que somam, né, todos juntos 35 mil clientes, 35 mil produtores aqui, especificamente aqui como garantia. Tá? Em termos de região, né, a maior exposição hoje está em Goiás, segunda maior exposição em São Paulo, terceira, né, mas com 11% no Rio Grande do Sul, Minas Gerais também com 11% e Mato Grosso do Sul com 9%. Fora isso, todas as outras regiões que somam as 14 totais, estão com exposição menor do que 9%, ou seja, bastante diversificação regional também. Do ponto de vista de concentração de papéis, eu tenho 2 papéis um pouco mais concentrados, Goplan, que é uma, né, associação de revendas que a gente gosta muito, e Nativa, né, com 8,93%. Então, Goplan com 9,42%, Nativa com 8,93%, são os 2 papéis de maior concentração, mas a gente tem bastante conforto. Nativa, por exemplo, está na região de Goiás. A região de Goiás está tendo uma safra maravilhosa, né, esse ano, e a Nativa vem se beneficiando, né, dessa safra maravilhosa. A gente vem acompanhando isso, né, estamos bastante contentes. E a Goplan é uma rede, né? Ela não é uma revenda, ela é uma rede. Não é uma revenda, é uma rede, é uma associação de revendas que de certo modo dá mais 25 pulverização ainda. 25 revendas, que dá mais pulverização ainda, bem lembrado, perfazem 25 revendas, eram 20 revendas, entraram mais 5 revendas, né, para essa associação, tem agora 25 revendas, e quando você olha a média das revendas que fazem parte dessa associação, né, da Goplan, é uma média de revendas que é superior, né, à média brasileira, ou seja, é uma associação que tem nela revendas bastante, né, robustas. Esse é um dos motivos que a gente gosta muito, né, dessa operação aqui com a Goplan. E a gente está lá dentro há bastante tempo, fazendo operações com eles há bastante tempo. A gente conhece, né, toda a Goplan a longa data. Tá? Bom, passadas essas 2 maiores exposições, eu caio muito rápido para 6% do PL, 5% do PL, 4% do PL e assim por diante. Né? Fora essas 2 grandes exposições, eu tenho exposições bem menores aqui no fundo, né, perfazendo ali, né, os 31 papéis. Do ponto de vista de estrutura de mitigação de risco, né, 87%, né, do volume de operações está em classe sênior, né, sejam CRAs, sejam fundos, tá? E eu tenho apenas 13%, né, em cotas únicas, ou seja, bastante proteção aqui para os nossos investidores. Para terminar, o que a gente recebeu de juros, né, nesse mês foram apenas 3 eventos, não era um mês de grandes eventos, né? Pagaram aproximadamente aqui 45 centavos, né, por cota, né, 1.423 milhões de reais. Né? Então, 1.423 mil reais, esse foi o pagamento. O que a gente espera agora para junho, que vai ser um grande vértice de pagamento, como a gente já anunciou, 22 milhões e 360 mil reais de pagamento de papéis. Né? Eu falei 17, né? São 24 eventos, são 24 papéis pagando 22,36 milhões de reais, ou seja, a gente vai receber esse volume, vai reter, né, uma bela parcela e vai ter disponível apenas para fazer novas aquisições 6 milhões, porque a diferença entre esses 6 milhões e esses 22 que eu recebi é o que a gente vai manter retido aqui no fundo para fazer frente aos pagamentos dos rendimentos para vocês, investidores, dado que os nossos ativos, os vértices de pagamento estão em junho e dezembro, como a gente já explicitou bastante. Para terminar, Antônio, falando da nossa carteira, né? Nossa carteira está com 310 milhões de reais de PL,
Tá? Alocados, desses 310 milhões alocados em ativo-alvo, eu tenho, né, 98,67%, ou seja, bastante alocação. Né? A parcela que não está alocada, que é esse 1,3%, 33%, basicamente é caixa, né? Exatamente para, né, fazer frente a despesas, fazer frente a pagamento de juros, um caixinha pequeno aqui para a gente fazer frente a isso. Tá? Bom, com isso eu termino aqui minha parte, né, de gestão. Eu queria te passar a palavra aí para a gente falar de macro, falar de agro, bastante coisa acontecendo. Só antes de passar a palavra, acho que vale a pena a gente mencionar para os investidores o decreto que, né, o governo soltou entre, né, o nosso último vídeo e esse vídeo. Né, foi um decreto em que mudou um pouco a tributação de IOF, principalmente para diversas aplicações. Fiagro não pegou o IOF, mas, por exemplo, para a FDIC, que a gente tem na casa aqui, pegou. Né? Basicamente, né, para aquisição, né, de cotas de FDICs que antes era 0 de IOF, agora você tem 0,38 de IOF, ou seja, né, é uma medida nova. Além disso, acho que você vai falar, né, a própria, né, operação de PJ, né, o crédito PJ, ficou mais caro, né, o governo fez um movimento de expandir, né, a alíquota de IOF, né, para 0,95, depois voltou atrás ali para o 0,38, tá? Que era o que era, né, anteriormente, né, a essa alíquota, entre outras coisas. Ou seja, o crédito está mais caro, né? Ou seja, foi uma medida, né, contracionista em crédito. O governo basicamente utilizou um imposto que é tido como regulatório, né, para arrecadação, coisa que não se faz, né? Então foi bastante criticado por isso, vocês devem ter escutado isso na mídia, né? O uso do imposto regulatório para fazer arrecadação, tá? Para contar com esse recurso, né, para o orçamento não só desse ano, como do ano que vem também. Isso foi bastante criticado. E junto com esse decreto, eles soltaram uma medida provisória que mexe em alíquotas de imposto de renda de várias aplicações, não só dos FDICs, que estavam que majoritariamente era de 15%, né, a alíquota de imposto de renda, como também de fiagros, que era isento, e com essa medida provisória passa a ter uma alíquota de 5%, ainda subsidiada frente, né, aos outros produtos, mas uma alíquota de 5%, né, ou seja, não teria mais a isenção, tá, no pagamento, né, de rendimento, né, dos fiagros. Tá? Bom, essa medida provisória ela entrou, já está valendo, porém, né, foi declarado na medida provisória que o início, né, de vigência, tá, desse imposto de renda seria a partir de 2026. Então, a medida provisória está lá, o Congresso está analisando, né, ele pode vetar, pode derrubar, vetar parcialmente, a gente está aqui acompanhando, mas o fato é que o governo veio, né, com essa medida de tributação de produtos isentos, né, e em particular no que nos concerne aqui, né, em fiagros. A gente está bastante vigilante a isso, né, e acompanhando isso bastante. Né, isso pode cair, pode não cair, até 2026 acho que tem bastante, né, água ainda para rolar, com relação, seja Congresso, seja Executivo, e essa inter-relação entre os dois. Porém, é algo que é bastante, né, negativo para os produtos isentos em geral. Então, são duas medidas que eu acho que era importante aqui mencionar para vocês, entre várias outras, aí, o governo fez esse movimento para conseguir atingir a meta de arrecadação dele, que são bastante negativas aqui para o setor e para a gente aqui em particular. Bruno, nós tivemos a adoção do IOF como uma medida arrecadatória e não mais regulatória, e o governo ele retrocedeu, fez um jantar lá na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, onde estava o ministro Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann, estava também o presidente do Senado, e combinaram então que haveria um retrocesso na medida do IOF. Em contrapartida, outras medidas seriam tomadas em termos de IR. Uma delas é a perda da isenção das CPRs financeiras, dos CRAs, dos fiagros e assim por diante. Acontece que isto foi acertado com os presidentes das casas, mas não foi acertado com os líderes e nem com as bancadas. Então, a resposta imediata do mercado foi derrubar o fiagro, que nós estávamos lá com R$95 ou algo muito próximo disso, e caiu para 91. Só que agora, no momento que a gente grava esse vídeo, ele já está 94. Porque nós estamos... o que acontece? O próprio mercado começou a perceber que a chance dessa medida provisória caducar, ela é enorme. Eu diria que hoje é mais provável o governo sofrer uma derrota do que avançar nessa agenda, porque o Congresso também entendeu que o caminho não é só aumentar imposto e que o governo precisa enfrentar
os problemas fiscais pelo lado do gasto, entender o que está acontecendo e resolver. Então, hoje, essa medida, evidentemente que ela está em vigor, a medida provisória está publicada, o Congresso tem 120 dias para analisá-la, mas a chance do governo ser derrotado de novo é muito grande. Quando se tirou a urgência do IOF, o governo, em plena segunda-feira, que tem baixa votação no Congresso, ele tomou uma lavada. Na semana seguinte, 2 CPIs, que são coisas que o governo sempre tenta evitar, 2 CPIs implantadas, ou seja, o Congresso vem impondo derrota atrás de derrota e acho que essa daqui, pelas falas dos congressistas, será uma nova. Bruno, nós tivemos um aumento, falando de macro, né? Nós tivemos um aumento da Selic, que importa muito para o investidor, afinal de contas, a remuneração aqui é do EGAF-CDI+. Então, nós temos um CDI elevado por conta de uma decisão do Copom, que para mim foi uma surpresa. Eu achava que não iria passar de 14,75%. O Copom aumentou para 15% a taxa Selic, mandando um recado muito duro, um recado primeiro de independência, né? Olha, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Eu não votaria para aumentar aquele juro para 15%, porque ainda tem muitos efeitos defasados da política monetária para serem coletados. Então, talvez isso foi muito mais do ponto de vista do gesto de mostrar independência e de mostrar a disposição de resolver o problema inflacionário, de modo a acomodar a curva lá de longo prazo da inflação, ancorar as expectativas, do que propriamente esse 0,25 mudar a curva do jogo. Tá? Mas, enfim, foi uma medida tomada de maneira unânime e que o nosso investidor, então, vai, a partir dos próximos pagamentos de dividendos, vai começar a observar essa mudança também na sua cota. Uma coisa importante é entender quanto tempo vai levar para a Selic cair. Bruno, a gente fez um levantamento pegando as vezes que chegaram no pico as taxas Selics, né, em anos diferentes. Então, 2015 ficou 13 meses com repetição de decisão mantendo no topo, que naquela época era 13,75, e depois nós tivemos, em 2022, 2023, nós tivemos de novo um aumento da taxa Selic bastante forte, que ficou 11 meses elevado. Então, 13 num ciclo, 11 no outro. O que a gente tem que se preparar para? 12, que é a média, né? Agora, eu acho que não vai ficar 12 meses porque a gente aumentou muito a dose. Então, talvez a gente encurte o ciclo. Mas antes de abril do ano que vem, é muito difícil se falar em redução de juros. Inclusive, claro, no comunicado, né, eles botaram a palavra bastante coisa que não existia, né? Bastante prolongado. Antes estava só prolongado de tempo, eles botaram bastante prolongado. E colocaram 2 vezes isso no comunicado, né? No comunicado, bem lembrado, Bruno, o Copom disse, nós vamos ficar um período bastante prolongado. O que é esse bastante prolongado? Quando a gente olha o passado, a gente viu lá 13 meses num ciclo, 11 meses no outro. Eu acho que antes de abril a gente não deve se preparar para isso. Se for 12 meses, será a partir de junho do ano que vem, mas talvez abril seja um período mais razoável de se esperar neste momento. Porque a inflação, a gente já começa também a ver um recuo, nós estamos vendo uma desinflação no atacado, IGPM, IPP, IGPDI, são indicadores que em 12 meses vêm desinflacionando. O caso do IGPM, inclusive, tendo deflações mensais, o que sugere que essa curva vem mais para baixo, mais rápido. Uma inflação no atacado mais fraca faz com que perca força no consumidor, então isso a gente começa a ver o IPCA também desinflacionando ali na frente. Nós vemos também que o combustível que abasteceu a inflação, que foi para o patamar de 5,70, que foi justamente os gastos públicos, foi o desequilíbrio macroeconômico causado pelo gasto. Só que esse, Bruno, quando a gente olha os dados fiscais atuais, nós vemos um governo bem mais ajustado. Não por ideologia, não porque mudou de posição, não porque resolveu rever a forma de conduzir a política econômica, mas porque acabou o dinheiro. E quando acaba o dinheiro, acaba o dinheiro. Então o governo, ele sim
ele tem uma redução de gasto, isso é real, quando a gente olha as despesas totais lá no Tesouro Nacional, crescimento da receita líquida e despesa total, nós vimos de 23 até o final de 24, despesa total crescendo todo mês a taxas enormes. Chegou a crescer 1,2% ao mês no acumulado 12 meses. Imagina. E agora nós estamos vendo, está com queda, está com 4,5% de queda no acumulado em 12 meses. Então o governo, sim, ele puxou o freio de mão. Então o que isso tem a ver com a inflação? Se foi isso que causou a inflação, eu tenho menos combustível para a inflação. Por isso que eu acho que em menos de 12 meses a gente resolve esse assunto. E, Bruno, tem duas questões importantes para o investidor que eu quero concluir falando sobre isso. Primeira delas, a guerra, né? O conflito no Oriente Médio, no momento que a gente grava esse vídeo, Estados Unidos entrou na guerra, bombardeou as instalações iranianas, onde se enriquecia urânio, né, para fazer a bomba atômica. Com alta precisão. Né? Com alta precisão. Impressionante. 125 aeronaves, 125 aeronaves, porque ele esperava, né, um confronto, né, esperava que tivesse retaliação e não teve retaliação. Não teve nada, né? Impressionante. Agora, o fato é que isto tende a prejudicar um pouco a logística global. Isso tem a ver com fertilizantes, sobretudo ureia. E lembra, a tese do EGAF 11 é cadeia de insumos, é comprar papéis, comprar CRAs, que são de revendas. Foi isso que o Bruno falou. Era isso que o Bruno nos mostrou ao longo desde o início do EGAF, mas hoje fez isso de novo, mostrou as revendas. Como é que elas funcionam? Esse pessoal compra insumo no primeiro semestre para vender principalmente no segundo. Então, o preço dos fertilizantes está subindo muito. Só que as revendas já compraram. Então, nós estamos vendo um efeito contrário do que a gente viu em 23, que machucou tanto as revendas. Agora, a gente tem uma tendência de elevação de margem por conta disso. E outra coisa que tem me preocupado bastante são os lineups nos portos mundo afora. Está havendo um atraso, nem todo mundo está falando desse assunto. Esse assunto está passando bem debaixo do radar, mas observe, estamos com atrasos em 40% do frete mundial está atrasado. E a média são 10 dias. E 96% dos terminais de contêineres do mundo tem algum tipo de atraso. Nós já vimos isso acontecer na pandemia. E isto traz inflação, isso traz desconexão de cadeias produtivas. Isso é algo que o investidor precisa estar atento. Agora, o Brasil, a maior parte dos fertilizantes para usar na safra 26 já estão dentro do Brasil, já estão com as revendas, o que é o que traz segurança para a nossa cadeia e, no fim do dia, para a nossa tese, Bruno. Não, maravilha, Antônio. Acho que são excelentes, né, comentários. Acho que você fechou bem esse panorama macro e agro, tá? Vale destacar, acho isso, né, para a nossa tese aqui da cadeia de insumos, né, essa guerra, né, o impacto agora ainda é zero, né, porque, como você mesmo mencionou, as revendas já haviam comprado, os produtos já estão internalizados aqui no Brasil, ou seja, não depende de frete, não depende, né, de nenhuma, né, logística, né, então mesmo logística atrasada e mesmo essa guerra podendo, né, afetar a cadeia de suprimentos, né, isso não impactaria, né, a nossa safra, né, aqui no Brasil e em particular o segmento que a gente atua aqui no fundo, que são as revendas. Né? E isso que eu nem falei, né, Bruno, que a safra revisada para cima no Brasil, os preços em alta, tanto 2025 quanto para 2026, os prêmios bombando. Exatamente. Né? Para soja, milho deu uma arrefecida normal. Mais, que é normal. Estamos colhendo duas safras simultaneamente. Mas mesmo assim preços em níveis muito maiores do que da safra do ano passado, né? O que é muito positivo aqui para o produtor brasileiro e em particular para as revendas, né? que é quem colhe esses resultados, né? Em segunda ordem desses produtores brasileiros. Então acho que são boas notícias aqui para o agro em geral, são boas notícias para a nossa tese, né? Principalmente para a tese de revendas, né? E a gente queria fechar exatamente esse vídeo com esse, né, comunicado de positividade. Então com isso eu encerro, né, o nosso vídeo. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.